já não fazem parte do nosso convívio. Quantas pessoas já se foram? E quando você dá uma olhadinha para trás, você percebe que muitos já não têm pai, muitos já não têm mãe, muitos já não têm irmãos, ou algum dos seus irmãos, já não tem algum dos seus primos ou alguns dos seus tios, alguns da sua parentela, aquele que você convivia, aquelas pessoas que você sorria junto, aquela pessoa que você se alegrava com ela, e ela já não está no meio do seu convívio. Observe comigo. Observe que muitos até não têm nem filhos mais, porque já se foram. Ou alguns dos filhos já partiram e já não faz parte com você, já não te abraça mais. Já não te dá beijos de carinho. Já não te faz você sorrir. E o que ficou foi a lembrança. As boas lembranças devem fazer parte do seu consciente. As memórias que nos restam. Então, com isso, amados, eu já introduzo o versículo 10 do nosso Salmo 90, que diz que tudo passou rapidamente e nós voamos. Eu não sei se você se lembra dos seus 15 anos, você aí que já é mãe de família, ou você que é idoso, idosa, você é adulto. Eu não sei se você se lembra aí dos seus 15 anos, eu creio que se lembra, e você fala assim, eu creio que você fala essa frase que eu costumo também falar. Como passou? Como passou rapidamente? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas vamos conhecer um pouquinho então dos Salmos 90. O Salmo 90 é um salmo que é atribuído a Moisés. Quem é Moisés? Homem de Deus. Que homem de Deus é esse? O homem que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem é esse homem? Um líder nato, a quem Deus formou. Formou com 40 anos no Egito, formou com 40 anos no deserto de Midian e 40 anos peregrinando na terra, peregrinando na poeira do deserto. Quem é Moisés? Um homem quem Deus escolheu. Apareceu para ele numa sarça. Era comum as sarças pegarem fogo no deserto, porque elas pendiam e o calor intenso, o contato dessa sarça seca com areia quente, entrava essa sarça em combustão. Mas essa sarça foi diferente. Ela queimava e continuava verde. Ela não estava seca, ela estava com suas folhas verdes, porque Deus estava nessa sarça. E falou a Moisés e fez o seu chamamento a ele. Então este é Moisés, o homem a quem Deus chamou. Moisés, homem de Deus. E esse Salmo 90 é atribuído a este homem de Deus. Mas você percebe que esse salmo não é qualquer salmo, porque é o único salmo atribuído a este homem. De tantos escritos que esse homem já fez, somente um salmo é atribuído a ele. Mas o que esse salmo tem de especial? O que esse salmo tem de tão especial para que possamos estudá-lo? O que esse salmo tem para nos ensinar? Primeiro eu quero dizer que esse salmo é um dos salmos mais antigos da sua compilação, do seu saltério. Esse salmo trabalha muito as referências do Antigo Testamento, do Pentateuco, do qual eu citei nesse instante. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Este salmo é um contraste da eternidade de Deus, um Deus eterno, entre a mortalidade do homem. Um homem que morre e tem uma vida rápida na terra. Então, amados, o nosso tema desse estudo é a eternidade de Deus e a mortalidade do homem. E eu argumento com você dizendo que você precisa entender todo este salmo. Crave em seu coração e que a sua vida vai ser diferente ao ser tocado com essas palavras do próprio Deus ao seu coração. Então, amados, logo no versículo 1 e no versículo 2 é o nosso primeiro bloco. Você vai ver o versículo 1 e versículo 2 trabalhando de uma forma paralela. Alguns teólogos chamam de paralelismo. Mas, na verdade, esse paralelo entre o versículo 1 e entre o versículo 2 é visível. Versículo 1, a parte A, diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. A parte A do versículo 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. É o paralelo entre a parte A do versículo 1 e a parte A do versículo 2. Agora, olhe novamente o paralelismo da parte B do versículo 1 e da parte B do versículo 2. Parte B do versículo 1, de geração em geração. Versículo 2 agora, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Então vamos ler de forma bem completa, com o paralelismo. Acompanhe comigo. Senhor, tu tens sido nosso refúgio. Quando? Antes que os montes nascessem e formassem. Antes de formar a terra e o mundo. Parte B do paralelismo, de geração em geração. O que em geração em geração? Eternidade a eternidade. O que? Tu és Deus. Sabe, o resumo geral desses dois versículos, Moisés diz que serve a um Deus que não tem começo e não tem fim, de geração em geração. De eternidade a eternidade. Logo nesse primeiro bloco, você percebe uma estrutura bem costurada, bem amarrada. E o nosso segundo bloco, você percebe agora o versículo 3 ao versículo 4. E esse bloco do versículo 3 ao 4 é uma forte analogia. Em outras palavras, é uma comparação, uma referência do pó da terra e o tempo. Que comparação é essa? Que analogia é essa? Versículo 3 diz assim: tu reduzes o homem ao pó. Tornai filho dos homens. É uma referência, lembra? Que eu acabei de citar, que é uma referência ao Pentateuco. E essa referência é a Gênesis 3, versículo 19, onde diz que o homem vai comer do suor do rosto. E depois diz que também ele é formado desse pó da terra, come do suor do rosto, lavrando o pó da terra, lavrando a terra, e depois para o pó a gente retorna. Isso logo em Gênesis, depois da queda, depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ainda nesse bloco, no bloco 2, você vai perceber que esse versículo 3 vai falar da comparação do pó. Por ser um salmo de Moisés, você logo entende que o pó da terra também traz uma analogia ao pó do deserto, onde a primeira geração não pôde entrar, a primeira geração do povo hebreu não pôde entrar na terra prometida, só entrou a segunda geração que caminhou 40 anos vagueando no deserto. E a primeira geração foi maldita, amaldiçoada para morrer na poeira
do deserto. Graça e paz, povo de Deus, vocês que estão chegando e estão saudando minha tia Maria, Cassinha, Deus te abençoe, com seu esposo, meu diácono amado. Então perceba comigo, povo de Deus. Perceba que quando você olha para o versículo 3, você consegue agora compreender a analogia do pó. O homem vai ter que lavrar a terra, o pó da terra. O homem vem do pó da terra e depois o homem agora ele torna ao pó. Logo lá atrás, houve uma geração que foi amaldiçoada para vaguear até a morte, na poeira do deserto. Mas ainda o bloco 2 ainda vai trabalhar o versículo 4. E talvez é bastante conhecido para você, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Ele trabalha 1000 anos como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Como assim? O que é que Deus está tratando conosco nesse momento? 1000 anos como o dia de ontem. Amados, Deus ele tem um tempo chamado Kairos. Kairos, origem grega. Kairos significa tempo eterno. Então, um Deus que tem o tempo eterno, que não tem início, que não tem fim, não tem meio, não tem fim. Então ele é atemporal. Não importa se é 1 ano, se é 10 ou se são 1000 anos. Não importa se é um dia para Deus. Porque ele é o dono do tempo. É o tempo Kairos. Tempo eterno. Tempo de Deus. Mas já eu e você, lembrando-nos do nosso tema, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, a mortalidade do homem, da vida do homem. Já nós temos um tempo chamado Cronos, que também é origem grega, que significa cronômetro. Cronômetro. Tempo contado. E nós estamos dentro desse tempo. Deus está fora do tempo. O dono do tempo, ele não está preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo. Nós temos data de validade. Perceba, você tem idades, você tem processos para cumprir em determinadas idades. O jovem se alista 17 anos e meio, ele tem que cumprir isso no tiro de guerra. Assim, há algumas mulheres que datam uma data do seu casamento, datam a data para ter filhos, datam-se, porque nós estamos presos ao tempo. E por estarmos presos ao tempo, igreja, nós somos um povo que dependemos de Deus, somente de Deus. Então, esse Cronos, esse tempo que é o tempo humano, vai mostrar para a gente que nós somos finitos. Deus é infinito, nós somos finitos. Eu quero pensar um pouco com você, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você idoso, dá uma olhadinha no seu cartão de crédito. Talvez o seu cartão de crédito tenha mais validade do que você. Você olha para o seu cartão de crédito e percebe que a validade dele está maior do que a sua própria estimativa de vida. Um homem que é finito. E um Deus que é eterno. Mas, diante disso, percebamos, novamente o versículo 10, nós voamos. E nós voamos. Mas sem demoras, igreja, eu quero dar continuidade ao bloco 3.
O bloco 3 vai estar entre o versículo 5 ao versículo 6. E você percebe que também é uma comparação da brevidade da vida do homem. Agora, essa comparação é uma comparação extremamente eficiente. Ela mostra para nós como é de fato a brevidade da nossa vida. Versículo 5. Ele fala de uma torrente. Vai olhando aí comigo. Ele fala de uma torrente. Ele fala do sono. Ele fala da relva que floresce e floresce de madrugada. Depois diz que de madrugada mesmo viceja, floresce. E depois a tarde murcha e seca. E se você olha de novo o versículo 5 e o 6, você vai ver que é como. E ele diz que tudo os arrasta na torrente. E depois vem como um sono, como a relva, e essa relva que nasce de madrugada e logo aí de madrugada floresce e depois ela viceja, depois disso à tarde ela murcha e seca. Esse é o prazo de validade meu e o prazo de validade seu. Em outras palavras, é algo rápido, transitório. Eu repito para você de novo o versículo 10. E nós voamos. E essa comparação de algo rápido, de algo breve, vai trazer para nós algo que precisamos muito. É atinar para o nosso comportamento, atinar para a nossa conduta, a nossa maneira de ver a Deus, a nossa maneira de ver o próximo, a nossa maneira de ver quem está ao nosso redor e a nossa maneira de ver o mundo. Porque nós somos como um breve pensamento no decorrer do estudo, nós vamos compreender o que Moisés fala através do Espírito Santo de Deus aos nossos corações. E então o bloco 4 é composto agora do versículo 7 ao versículo 11. E quando você confere comigo, você vai perceber dentro desse bloco do 7 ao 11, você vai perceber a ira de Deus sobre o homem. A ira de Deus sobre o homem. Você vai perceber aí, dá uma olhada nesse bloco, do 7 ao 11. Você vai ver uma palavra aí, consumidos da tua ira. Depois você vai ver de novo, diante de ti puseste as iniquidades. Depois você vai ver os nossos pecados ocultos. Desce um pouquinho mais, vai lá para o 11. Quem conhece o poder da tua ira? A ira de Deus sobre o homem. Por quê? Por causa do pecado que o homem está inserido. Então essa ira de Deus está sobre o homem, essa ira de Deus está sobre a humanidade. E eu tenho uma má notícia para te dar. Eu vou dividir com você, porque talvez eu não suporte ela sozinha. Eu vou dividir com você essa má notícia. É por causa do meu e do seu pecado, e do pecado dos demais. É que a nossa vida é rápida, fugaz, transitória. É por causa do meu e do seu pecado é que nós voamos e temos uma vida muito breve. É por causa do nosso pecado que nós temos um prazo de validade, porque o homem foi criado para viver eternamente. E eternamente glorificando a Deus, trabalhando na sua criação. Sem fadiga, sem cansaço, sem temores, sem morte, sem dor, sem lágrima, mas por causa do meu e do seu pecado. Essa é a má notícia. Nós estamos presos ao tempo. Se você analisar alguns programas, alguns filmes e até alguns seriados da Marvel mesmo, eles sempre vão trabalhar a ideia do tempo.
Sempre eles vão tentar abrir um buraco no espaço-tempo, o caminho de minhoca que eles trabalham. Toda essa ideia de tentar mudar o tempo, como uma peça de xadrez, se muda o tempo aqui, afeta ali. Então sempre eles estão voltados a tentar decifrar a ideia do tempo, a ideia da transitoriedade, a busca da eternidade. Sempre o homem está em busca da eternidade. Perceba comigo. Porque era tão vergonhoso para os dias do Velho Testamento o homem morrer sem descendente. Porque primeiro o homem já perdeu a eternidade lá atrás. E agora, se ele não tem descendente, ele não tem memória. Se ele não tem descendente, não tem ninguém para representar. Ele perdeu a eternidade de vida, então ele agora precisa ter uma linhagem para estar representando ele na terra, porque é a ideia dele ganhar novamente a eternidade. Sabe uma frase que você sempre falou, e falou até sem pensar? Elvis não morreu. Sabe? O cantor? Elvis não morreu. Você está dizendo que ele está vivo ainda na memória, ele está vivo ainda nesse processo da busca que o homem tem de ser eterno. Você assiste alguns desenhos, você vai ver a fonte da juventude. Sempre o homem trazendo essa mensagem. E também você vai ver o homem com medo da morte. É essa mensagem que você sempre vai perceber, sentir e ver. Então, amados, nesse bloco, que é o nosso quarto bloco, você percebe o quanto o homem precisa de Deus, porque ele está preso no espaço-tempo. Ele está preso no tempo, ele é Cronos. Ele tem uma vida no processo de validade. Tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar, aqui ainda na Terra. Perceba comigo. Versículo 9. Olha aí comigo. Você vai ver, acabam-se nossos anos. Você vai ver isso aí no versículo 9. Lá no finalzinho, anos como um breve pensamento. Você ainda vai ver assim, olha, os nossos dias da vida, o prazo de validade dele é 70. 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80. Você pode chegar até 80. Mas, passando disso, o melhor deles, você pode até viver, mas passou dos 80, é canseira e é enfado. E ele diz assim, e tudo passa rapidamente, e nós voamos. Eu chego até a brincar com alguns idosos que já passaram do 80, com todo respeito, é claro, com ovelhas minhas, que a gente já brincou muito, que até os dias de hoje as minhas ovelhas que têm mais de 80 anos estão vivas. E eu brincando assim com elas, eu digo assim, você está vivendo o bônus de Deus. Mesmo com um pouco de canseira, de enfado, mas você está vivendo o bônus de Deus, que você está acima dos 80. Porque o nosso prazo de validade é 70. Chegando a 80, o melhor deles é canseira e enfado. Talvez você possa estar também vivendo, você que está me assistindo possa estar perto dos 80, ou já passou dos 70, ou chegando nos 70. E você que não tem 70, garotão aí de 15 anos, garotão aí de 30 anos, não se iluda. Se Cristo não volta, o seu dia chega, e chega rapidamente, e nós voamos. E nós voamos. Então, amados, quando eu olho para esse bloco, você também percebe que, como esse salmo é um salmo de Moisés, você percebe então que ele vai trazer algumas coisas lá de trás que ele escrevera. E ele vai dizer assim para a gente, olha, perceba uma coisa, o homem poderia viver muito. Como Metusalém, ou para algumas traduções, Matusalém. Matusalém viveu 969 anos de idade. Matusalém virou até lenda nos filmes, virou até provérbios, pelo tanto que viveu, a longevidade que Deus dera ao homem. No período de Noé,
900 e poucos anos. Matusalém dessa geração, que depois ele gera Lameque, 969. 9.69. 969 anos, a ponto de virar lenda e provérbios. Mas o que acontece? O homem, ele começa a pecar, ele começa a cair na escuridão. E o salário do pecado é o quê? Sim, é isso mesmo. O salário do pecado é a morte. Você conhece a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Mas, amados, quando eu olho para esse contexto, eu vejo o homem buscando a eternidade, eu vejo o homem buscando ser eterno, porque perdeu lá no Éden com o pecado de Adão e Eva, o chamado pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais. Quando eu olho para isso, eu percebo que a mensagem começa a ser uma mensagem dura e de más notícias. Mas eu quero acompanhar Moisés, eu quero que você acompanhe Moisés comigo. O bloco 5 e último bloco. Do 12 ao 17, Moisés começa agora a fazer pedidos. É uma oração nata aqui. Começa a engrandecer o nome de Deus, falando que Deus ele é eterno. Começa a mostrar alguns pontos da Bíblia, ele ora com a Bíblia. Ele não ora fora da palavra, ele se usa da Bíblia, do contexto do Pentateuco, e agora ele aplica nesse salmo de oração, ele faz oração bíblica. Ele faz uma oração bíblica. E depois ele encerra fazendo petições a Deus, dizendo bem assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias. Você vai ver do versículo 12. Que maravilha! Grazi, Deus abençoe a sua vida. Você está aí, né, Grazi? Que maravilha. Minha ovelha, bênção, amada. Nosso amado irmão pastor Cláudio Mariano, aproveitar e dar boas-vindas a vocês para nós encerrarmos o nosso último ponto. José Raimundo, meu amado irmão, Deus te abençoe, seja contigo todos os dias da sua vida, meu amado. Grazi, minha amada, Deus é contigo. Então, amados, o nosso quinto bloco. O nosso último bloco, perceba comigo. Há uma petição aqui poderosa. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ainda, ele vai continuar nesse bloco. Procura aí no versículo 13. Tem compaixão dos teus servos. Versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Vai descendo um pouco mais. Ele vai dizer, alegra-nos, alegra-nos. E ele depois encerra assim no 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, a vida é tão curta. Em outras palavras, Moisés está dizendo, Deus, a vida é tão curta, então me ensina a viver de forma digna e proveitosa. A vida é tão curta, então me ensina a reger melhor o meu tempo, o tempo que o Senhor me deu. Senhor, a vida é tão curta e transitória, ela é tão fugaz. Ela passa rapidamente e nós voamos. Então, Senhor, me ensina a servir melhor o meu pai, a minha mãe, a minha igreja. Ensina-me a servir melhor os meus parentes. Ensina-me a servir melhor o meu próximo. Me ensina a amar mais, perdoar mais. Moisés está dizendo, Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Olha as obras das nossas mãos. Mas o foco central desse bloco é o versículo 12. Olha comigo o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que é isso? Não é você trazer à memória o número ordinal, a questão da sequência crescente, 1, 2, 3, 4. Não é essa sequência ordinal, numérica crescente.
Ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está dizendo, me ensina a ser melhor, a ponderar os fatos, a arrumar as minhas palavras na hora de falar. Ensina-me a tratar melhor a quem eu preciso tratar bem. Me ensina, Senhor, a ser grato. Senhor, me ensina a agradecer quando deve agradecer. Me ensina a ser justo quando eu devo ser justo. Me ensina a ser justo quando eu devo corrigir. E me ensina a ser justo quando eu devo ser corrigido. Em outras palavras, Moisés está trazendo para nós uma oração poderosa, edificante, uma petição de se tirar o chapéu. Fale ao seu coração como eu falo ao meu coração. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Mas para quê? E ele responde, versículo 12, para que alcancemos coração sábios. Para que alcancemos coração sábio. E como eu posso ter uma vida melhor? Como eu posso contar os meus dias? Além de servir melhor o outro, amar melhor o outro, perdoar melhor. Viver de uma forma digna, como? Abandonar vícios, abandonar prostituição, abandonar pornografia, abandonar palavrões, abandonar atos, gestos que não condiz com a palavra de Deus, abandonar pensamentos impuros. O texto tratou aqui de pecados ocultos. Quando fala da ira, fala de pecados ocultos, pensamentos impuros, ódio, inveja, que são pecados velados. Pecados velados. Mas eu trouxe muita má notícia para você. Eu preciso trazer uma boa notícia agora, para que você possa ficar em paz e estar confortado em Deus nessa hora. O texto ainda no versículo 11, o nosso Salmo 90, o versículo 11 vai dizer, quem conhece o poder da tua ira? É um questionamento, é uma pergunta. Toda pergunta se espera uma resposta. E a pergunta diz, olha, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem pode suportar a tua ira, Deus? Quem pode suportar a tua cólera, Deus? Quem pode ter o temor necessário, Deus? Essa pergunta ela é carente de resposta. E essa pergunta carente de resposta, ela é respondida em Cristo Jesus. Cristo Jesus mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra mortos, eu não me canso de definir essa palavra no grego. Podre. E necrose, apodrecida a carne, essa era a nossa condição. Efésios 2:1. E Deus enviou seu Filho a nós, nos escolheu para nos trazer vida, vida essa em abundância, para nos trazer uma vida eterna. Esse Cristo, sim, Ele, quem conhece o poder da tua ira? Em Cristo há a resposta. A ira de Deus caiu sobre Jesus. A ira de Deus, a cólera de Deus caiu sobre o seu filho. Um filho que se esvaziou, que escolheu vir como homem a pedido do Pai, se humilhou como homem, sofreu como homem e pelo poder do Espírito Santo fez milagres, prodígios, maravilhas. Mas também houve momentos que se sentiu só. Suou gotas de sangue. Orou diversas vezes no Monte das Oliveiras, pedindo o favor de Deus e pedindo força pelo Espírito. Diversas vezes foi contrariado, rejeitado,
Sofreu tanto na alma quanto no corpo. Seu corpo foi arrancado, suas carnes, a palavra escarnecido, cuspido, ferido ao lado, furado suas mãos em pregos, furado seus pés em pregos. A cruz que era maldita, a cruz que simboliza maldição, ele se fez maldição por causa de mim, que não vale nada, por causa de você, que não vale nada. Entenda comigo. Essa é a boa notícia, você não vale nada, mas Cristo te resgatou. Você não tinha nada para oferecer e nem tem, porque Deus diz que até as nossas boas obras são trapos de imundície. Trapo de imundície é pano de menstruação, descrição da época. As nossas boas ações são como trapos de imundície. Então você não tem que oferecer a Deus, mas a boa notícia é que a si mesmo Ele te ama e me ama. E por causa desse tão grande amor, o que eu faço? O que você faz? Por causa desse tão grande amor, você vive como uma pessoa salva, você abandona velhos hábitos, você faz morrer o velho homem, Cristo Jesus. A boa notícia é que esse Cristo suportou a ira de Deus. E ainda em boa notícia, eu quero dizer, você que perdeu o seu ente querido, como nós trabalhamos na introdução, você olha para trás e não vê mais seu pai. Você olha para trás e não vê mais sua mãe. Você olha para trás e você não vê filho, você não vê irmão, primos. Eu quero dizer que vocês vão se reencontrar. Eu vou me reencontrar com os meus. Vou me reencontrar com minha filha que Deus escolheu. Eu vou me